seja Deus. Boa noite, irmãos. No nome de Jesus Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 15. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco também pela internet. É mais uma noite especial, noite de adoração, noite de louvor, de oração. Mais uma vez viemos exaltar o nosso Deus. São Mateus, capítulo 15. Vamos começar no versículo 12. São Mateus 15, verso 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus foi extremamente duro ao dar essa resposta aos seus discípulos. Eles estavam muito preocupados com quem estava escandalizado. E quando vieram falar com Jesus acerca de quem se escandalizou, ele disse assim: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Foi a resposta que ele deu. E ele disse: Deixai-os. Deixai quem? Os que se escandalizaram. Deixai-os. São condutores cegos. Versículo 14. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Olha a surpresa de Jesus. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amado Deus, Pai bendito, nos colocamos perante o Senhor com grande alegria, Senhor. Sabemos que estamos sendo purificados pela palavra, lavados dia após dia, Senhor. Como nos disse o sábio Salomão, pela misericórdia e pela palavra, nós vamos sendo limpos da nossa iniquidade, Senhor. E nos alegramos em saber que cada culto aqui é um período de purificação, Senhor. É quando a palavra nos expurga, nos lava, nos santifica, nos dá uma nova oportunidade, Senhor. E não queremos perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, enriquece esse culto espiritualmente, traga o Teu Espírito Santo, fala em cada coração que entrou aqui nessa noite, não despeça ninguém vazio, Senhor. Pessoas devem ir embora curadas, felizes, glorificando o Teu nome e dizendo: o Senhor falou conosco, o Senhor é bom, o Senhor me livrou, o Senhor me consolou, o Senhor me incentivou mais uma vez. É assim que queremos ir embora da igreja, Senhor,
como os discípulos no caminho de Emaús voltaram para Israel dizendo: não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco? É assim que queremos ir embora, Senhor, abençoados por ouvir a tua palavra. Ela é espírito, ela é vida. Então atende, ó Deus, a necessidade de cada um, através do que temos de mais precioso nesta casa, que é a tua palavra, Senhor. Rogo essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar, irmãos. Mas quando nós tomamos a mensagem Deus sendo mal entendido, nós conseguimos ver dentro da Bíblia, porque o profeta irmão Brana nos leva em muitos livros da Bíblia, nos chama a atenção para muitos personagens acerca de Deus sendo mal entendido. E quando nós acompanhamos esta mensagem, a gente começa a ver que provavelmente não existiu um homem na terra que tenha sido tão mal entendido como Jesus. Jesus foi o homem mais mal entendido que pisou nessa terra. E olha que ele só usou o poder da expressão, o dom que ele tinha de comunicação, de expor a palavra, por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio se expondo, trazendo novos conceitos, emitindo a sua opinião sobre política, porque ele emitiu, emitindo a sua opinião sobre religião, porque ele também deu seu parecer, sobre moral, ele também falou, sobre valores, ele também falou, sobre doutrinas, ele também falou. Em 3 anos e meio apenas do ministério de Jesus, entrando em todas as áreas e dando seu parecer, isso foi o suficiente para ele ser o homem mais mal entendido que existiu, desde a criação do homem até hoje, até os nossos dias. Mas você olha e vê, por exemplo, onde nós lemos a Bíblia, São Mateus capítulo 15, você percebe coisas curiosas, interessantes. Você vê que, se lê todo o texto, os anciãos em Israel tinham a tradição de lavar as mãos para poder comer. Era uma tradição, se tornou sagrada, e quem não fizesse daquele jeito, para eles estavam cometendo um erro gravíssimo. E então aqueles anciãos passaram a observar os discípulos de Jesus. Eles não falaram nada sobre Jesus, mas eles falaram sobre os discípulos de Jesus. Não sei se Jesus talvez não tivesse comido, ou se Jesus tivesse lavado as suas mãos para comer. Certo é que os discípulos de Jesus não tinham esse hábito de lavar as mãos para poder comer, e aquilo era uma tradição sagrada dos anciãos. E aí você vai e olha eles falando para Jesus, por que que os anciãos guardam a tradição e lavam as mãos para comer, e os teus discípulos invalidam a tradição não lavando as mãos? A primeira coisa que Jesus fez foi olhar dentro dos olhos deles e responder a pergunta deles com outra pergunta. Jesus disse: e por que que vocês, pelas vossas tradições, também invalidam os mandamentos de Deus? Em outras palavras, foi chumbo trocado. Uma pergunta pressionando a Jesus, reprovando o comportamento dos seus discípulos. E Jesus respondeu bem à altura: eles invalidam a tradição não lavando as mãos, e vocês invalidam os mandamentos guardando a tradição do Velho Testamento, guardando a tradição de Moisés. Quando Moisés disse que deveria honrar o pai e a mãe, e se você ler todo o texto, você vai ver Jesus falando assim, ó, e vocês próprios não guardam este mandamento. Ou seja,
Jesus revelou ali para eles que alguns deles estavam agindo de maneira que não estavam honrando os seus pais. Eles mexeram na ferida dos discípulos de Jesus, que eram pescadores, que eram homens simples, tanto faz comer com a mão suja, com a mão limpa. Eles estavam acostumados a tirar o peixe da água, limpar ali mesmo no barco, quem sabe só esquentar no fogo ali, sem nada, sem muito asseio, sem muito cuidado mesmo. Eles mexeram no ponto fraco dos discípulos de Jesus, e Jesus mexeu no ponto fraco deles. E aquilo ali acabou com todo o assunto. E Jesus olhou para eles e disse para eles assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. É claro, irmãos, é óbvio, nós temos que entender o sentido da palavra, Deus sendo mal entendido. É claro que Jesus era sabedor de que uma pessoa que fosse comer determinado alimento com as suas mãos sujas, ele iria sim contaminar o seu corpo. É claro que Jesus, ele sabia que muitas bactérias estão impregnadas na mão e que aquela pessoa deveria ter um pouquinho de asseio. Jesus sabia disso. Jesus tinha total certeza disso. Mas Jesus quis mostrar para eles o que era mais grave. Era o que contaminava o corpo ou o que contaminava a alma? Porque os discípulos contaminavam o corpo. Os discípulos provavelmente poderiam ingerir algumas bactérias no corpo, mas Jesus estava enxergando muito mais além do corpo. E aí você vê Jesus passando por cima até da higiene pessoal para preservar a higiene espiritual. Porque tem pessoas que são muito bem asseadas, elas são bem asseadas mesmo no natural, mas se fosse identificar as bactérias espirituais, o quanto ele está contaminado, talvez seria muito, milhões e bilhões de vezes mais grave do que estar com um corpo tomado de bichos, como estava o corpo de Lázaro. Lázaro estava mais asseado do que os anciãos, e Lázaro tinha feridas no seu corpo, e o irmão Branham diz assim: cachorros lambiam as feridas de Lázaro. E olha que cachorro não é nem um pouquinho asseado, mas espiritualmente Lázaro estava muito mais limpo do que os próprios anciãos, porque ele estava com a sua vida asseada, estava com a sua vida pura. E ali eles entenderam Jesus mal, Deus sendo mal entendido. E daqui a pouco os discípulos olharam para Jesus e disseram para Jesus: mestre, os fariseus te entenderam mal, nós estávamos quase ganhando eles, nós fizemos eles visitar a nossa igreja, eles vieram assistir o nosso culto, mestre, eles estavam achando bonito os sermões do Senhor, vieram admirar os teus milagres, e agora, por uma falta nossa, o Senhor dá uma dessa neles, o Senhor prega um sermão destes aqui para nós, e ainda direciona a palavra tão áspera a eles, mestre. E eles escandalizaram, foram embora escandalizados. Jesus tinha tanta segurança que os seus filhos não se perdiam, que Jesus fez assim: ó, deixai-os ir embora. Jesus disse: deixai-os ir embora, porque toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, se está entre nós, Jesus estava dizendo isso, alguma planta que não foi Deus que plantou, fica tranquilo, eu vou falar, eu vou fazer alguma coisa, como eu falei aqui em São Mateus, capítulo 15, que eles não vão engolir e eles irão embora, porque o Pai encarregará de arrancar toda a planta que ele não plantou, ainda que seja através do não lavar as mãos, ainda que seja através daquele sermão duro, daquele sermão rígido, daquele sermão que decreta julgamento, como o sermão de Jesus decretou o julgamento, quando ele disse: são condutores de cegos, um cego guiando o outro cego, ambos cairão no buraco. E daqui a pouco eles viram e falam: mestre, eles te entenderam mal, por isso se escandalizaram e foram embora.
Mas nós temos que admitir uma coisa: nós também não estamos entendendo o que o Senhor quer dizer com isso. E aí ele disse: mas até vocês não estão captando a mensagem? Até vocês estão com dificuldade de assimilar o que eu estou ensinando? Até vocês não estão entendendo o meu propósito? E aí Jesus vai para pacientemente. Aos fariseus ele não deu nenhuma satisfação. Você tem que saber a quem você deve satisfação. Não fique dando satisfações para quem você não deve satisfação. Tem pessoas que você não deve nenhuma satisfação e não tem que dar satisfação. Jesus não devia satisfação para fariseus, Jesus não devia satisfação para os saduceus, Jesus não devia satisfação para os anciãos. Jesus, o Senhor não vai dar nenhuma explicação para eles? Não, eles são cegos e eu posso dar 1000 explicações que eles não vão entender nenhuma. Mas nós também não entendemos. Não, vocês eu vou dar uma explicação, porque a vós foi dado conhecer o segredo, o mistério do reino dos céus. Aleluia. Ora, irmãos, que coisa maravilhosa, Deus sendo mal entendido. Aí você vai e começa a pensar, quantas e quantas vezes na Bíblia Sagrada, Deus foi mal entendido. Jesus passou na porta do templo de Salomão, e ele deu uma olhada para aquele templo que gastou 46 anos, diz a história, para ser construído, e Jesus olha para aquele templo e disse: está vendo esse templo? Eu derribarei esse templo, não ficará pedra sobre pedra, mas eu vou reedificá-lo em 3 dias. Daqui a pouco os discípulos disseram: como? Salomão gastou uma vida para poder edificar o templo, 46 anos de trabalho para poder edificar esse templo. Agora o Senhor diz que vai destruir ele e reconstruir ele com 3 dias. O que eles gastaram 46 anos, o Senhor vai gastar 3 dias. Eles entenderam Deus mal. Eles não captaram que Deus estava falando do templo, que agora não seria mais o templo de Salomão. Eles não estavam entendendo que Deus estava falando da sua morada, da sua casa, que não seria mais um templo feito por pedras, por mãos de homem. Eles não entenderam que o templo que ele estava falando seria o seu próprio corpo, porque agora o lugar aonde a glória da Shekinah iria descer, não seria no templo de pedra, no templo feito por mãos de homens. Agora a glória da Shekinah estava habitando dentro do próprio Senhor Jesus Cristo. E eles não entenderam isso, eles não estavam compreendendo que Jesus não era só humano, mas que Jesus também era divino. Porque Paulo posteriormente viria a dizer: porque nele, Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus sendo mal entendido. E foram diversas e diversas vezes que Deus foi mal entendido. E quando eu parei para meditar nisso, isso só terá valor se você conseguir tirar isso da Bíblia, conseguir tirar isso da mensagem e trazer para o seu cotidiano. As coisas só são proveitosas, elas só trarão crescimento, elas só nos gerarão capacidade de suportarmos obstáculos, de vencermos as intempéries da vida que nos circulam, se nós conseguirmos tirar as coisas da Bíblia, papel, da mensagem, papel, e aplicarmos em nossas vidas. É aqui que nós conseguimos a obter a nossa vitória e o nosso crescimento. Porque quando eu vi isso, Jesus, o homem mais mal entendido que pisou na terra, eu pensei: esta não é só, ou não foi apenas uma desventura de Jesus, essa também é uma desventura de todos nós. Aí eu pergunto para você: quem é que nunca foi mal entendido nessa terra? Quem é que nunca foi mal entendido dentro de casa? Quem é que nunca foi mal entendido no trabalho? Quem é que nunca foi mal entendido na igreja? Quem é que nunca foi mal entendido em algum negócio?
tomando algum posicionamento, alguma decisão, fazendo algum negócio, tentando dar algum conselho, tentando ajudar alguém, salvar alguém. Quem nunca foi mal entendido e recebeu como resposta: ela não tem nada a ver com a minha vida, ele não tem nada a ver com a minha vida? Esse tipo de resposta, às vezes, caracteriza uma pessoa que não entendeu aquilo que está vindo de lá para cá. Se eles tivessem entendido bem a Jesus, eles não teriam respondido o mal. Se eles tivessem entendido bem a Jesus, eles não teriam nem mesmo crucificado. Mas Deus permitiu que eles não entendessem o que estaria acontecendo, porque senão também a profecia não se cumpriria. E aí então você vai e consegue ver que muitos maus entendidos que nós não gostaríamos de ver, viver, passar por eles, são permissão de Deus para que algumas coisas venham suceder em nossas vidas, coisas necessárias. Ninguém gosta de ser mal entendido, gera um sentimento ruim às vezes, te dá um mal-estar, te dá um baque emocional, te causa às vezes até mesmo um certo complexo, porque a pessoa que é mal entendida às vezes, ela se recua num canto e ela começa a dizer: será que eu não consegui falar aquilo que eu gostaria de falar? Será que eu estou com dificuldade de me expressar? Será que eu estou com dificuldade de mostrar o que eu quero expor? E aí você vai e começa a observar que isto é uma coisa que marca a vida de todos nós. E aí eu fiquei pensando comigo, irmãos, maus entendidos causam divisões. Maus entendidos criam inimizades. Maus entendidos trazem problemas. Maus entendidos geram diferenças. Agora, isso que eu acabei de falar, tente ver isso na vida de Jesus. Quantas divisões em Israel, porque Jesus foi mal entendido. Quanta perseguição, porque Jesus foi mal entendido. Eles pensaram que Jesus queria chegar lá e ser um rei na terra e tomar o trono de Herodes. Não era nada disso. Quando os magos chegaram e disseram: é nascido aqui um rei, onde está o rei dos judeus? Herodes entendeu tudo errado. Herodes pensou: pronto, perdi o meu trono. Nasceu um rei, aonde está esse rei? Eu preciso conhecer esse rei. Entendeu tudo mal, e aí teve que fingir, porque estava entendendo mal. Aí ele disse: me fala onde ele está, se vocês encontrarem, porque eu também quero adorar. Mas ele não queria adorar, ele queria matar, ele queria perseguir, ele queria destruir, porque entendeu mal. Se ele houvesse entendido que o rei que havia nascido em Israel não era um rei para governar a política, porque Jesus não quer governar a política, Jesus quer governar os eleitos. Amém. Jesus quer governar a sua igreja, porque governando os eleitos e a sua igreja, um dia ele governará a terra, mas a terra é totalmente purificada. Amém. Ele entendeu tudo errado. Deus sendo mal entendido pelos incrédulos. Deus sendo mal entendido pelos manufaturados. E quando Deus é mal entendido pelo genuíno, Deus para e diz assim: a você eu devo uma satisfação. Devo uma satisfação a você, porque você é ovelha. Devo uma satisfação a você, porque você é eleito, você é predestinado, você foi escolhido para morar na eternidade comigo. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória! Por isso Deus nos enviou um profeta, para nos esclarecer os maus entendidos. Oh, que coisa, irmãos. Isso é maravilhoso. Olha o quanto Deus ama os seus filhos. Herodes era uma grande figura política. Pilatos era uma grande figura política. Pilatos chegou a dizer: quem és tu? Esclarece-me, faz-me entender, não estou compreendendo. Pilatos chegou a dizer, interrogá-lo, falando: eu tenho poder para te condenar e para te livrar.
Tu és o rei dos judeus? Tu és o Messias? Tu és o Cristo? Quem é você? Eu estou com um ponto de interrogação. Minha mulher disse que sonhou contigo, me pediu para não entrar em questão com você, mas eu não estou entendendo quem é você. Jesus olhou para ele e falou assim: eu não tenho satisfação para dar para você. Quem eu tinha que dar satisfação, eu já dei. Quem eu tinha que escolher, eu já escolhi. Quem eu tinha que predestinar, eu já predestinei, e não vou perder nenhum deles. Oh, meu Deus do céu. Irmão, isso deveria nos fazer sentir tão privilegiado. Saber que nessa era Deus saiu da eternidade, Deus veio ao nosso cantinho, Deus veio ao nosso mundinho para nos dar explicações, para nos revelar a eternidade, para nos revelar o arrebatamento, para nos revelar o dia e a hora que nós estamos vivendo, para que os eleitos não sofressem maus entendidos. Porque maus entendidos geram problemas, geram diferenças, e diferenças, quando vão sendo regadas, tem pessoas que elas são peritas nisso, são jardineiras, elas têm uma coleção em casa, de diferenças, uma coleção rosa de diferença. Uma coleção rosa de diferença é uma flor contra aquela irmã. Uma coleção roxa de diferença contra aquele irmão. Uma coleção amarela de diferença contra aquele jovem. Uma diferença daqui, uma diferença dali. Um problema daqui, outro problema dali. E todo dia de manhã ela tem que estar lá cultivando as diferenças. Diferenças que são sustentadas pelos maus entendidos. E daqui a pouco ela vive 10, 20 anos pensando que a irmã é uma coisa, e a primeira vez que ela se assentar para tomar um café, um chá com ela, ela vai falar: meu Deus, quanto tempo eu perdi pensando bobagem, que mulher especial, que homem especial, não é nada do que eu pensei. E aí quando os mal entendidos vão causando diferenças, sabe o que acontece? As pessoas vão regando as diferenças, e daqui a pouco as diferenças, elas vão crescendo, vão ganhando corpo, força, e elas se transformam em raiz de amargura. E o diabo é especialista para entrar aqui dentro, para causar diferenças. Se tem um lugar onde o diabo entra para causar diferenças, é na mente. E as pessoas começam a interpretar olhares da outra, começa a interpretar o que a outra disse, até faz a outra dizer, o outro dizer aquilo que ele não disse, porque o diabo é perito em entrar aqui, trazendo o diabo um mal entendido na sua mente. Ele consegue pôr uma diferença, e conseguindo fazer você regar a diferença, ele consegue fazer brotar com raízes profundas dentro de tua alma a raiz de amargura, e brotando a raiz de amargura, agora ele tem um prisioneiro dele. Mas quando você abre o coração, quando você abre a alma, Jesus vem e tira tudo, irmãos. Ele vem e tira aquelas escamas que te faz ver mal as coisas. Ele vem e lava aquela mente cheia de maus entendidos. Ele vem e tira aquelas diferenças. Ele vem e mata aquele câncer chamado raiz de amargura. E ele te faz um crente, uma igreja totalmente saudável na palavra. Normalmente os maus entendidos vão se tornando diferenças e chega a ser raiz de amargura, sabe quando? Quando as pessoas não têm a capacidade de dialogar, a capacidade de se assentar juntos e trocar ideias. Quando eles chegam a esse ponto de perder a capacidade de se assentar para poder se assentar para poder banir os maus entendidos, quando eles perdem essa capacidade, irmão, o diabo fica feliz, porque ele vê um crente sem expressão, ele vê um crente sem motivação para levantar, ele vê um crente, irmãos, sem força para ir e deparar de frente com um problema. Como eu preguei aqui recentemente, há problemas que nós não conseguimos resolver, mas tem uma coisa: Deus nos dá força para colocarmos de frente com aquele problema.
E às vezes a solução do problema não é banir o problema, é ter emocional, é ter espiritualidade, é ter caráter para olhar o problema face a face. E aí aquela pessoa deveria buscar inspiração com Deus, de Deus, na palavra, na igreja, nos hinos, na pregação, para quê? Para conseguir ter a capacidade de ir naquela pessoa que ele tem mais dificuldade e dizer assim: irmão, eu queria tanto que você almoçasse comigo, eu queria tanto que você tomasse um café comigo, eu queria tanto ter companheirismo com você. Talvez o primeiro dia não vai ser aquelas 5 estrelas, talvez seja 2, falta a palavra de lá, palavra daqui. Talvez no segundo dia vira 3, no quarto dia, quem sabe, 3,5 estrelas, mas daqui a pouco o diabo sai do meio, esse companheirismo vai virar umas 5 estrelas, perfeição de Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo. É tempo, irmão, de banirmos da igreja. Isso, quando nós banimos as diferenças, banimos essas bobagens. Se tem um que se alegra, é Deus. Ele vem da eternidade, Ele entra na igreja, Ele tem prazer de atuar dentro daquela igreja. Oh, meu Deus do céu. A incapacidade de dialogar, às vezes, cultiva as diferenças, sustenta os mal entendidos, cria raiz de amargura. Eu penso que este é o nosso grande fracasso com Deus, às vezes, não porque Deus é mau, mas é porque nós não entendemos qual é a perfeita e boa vontade de Deus para as nossas vidas, individualmente falando. Entendemos que Deus nos quer na mensagem, entendemos que Deus nos quer santificado, entendemos o que é uma vida cristã, entendemos o que é os selos, entendemos os trovões, entendemos a segunda vinda de Cristo, mas nós precisamos compreender também qual é a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida individualmente, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Mas isso só é possível quando há diálogo, quando há companheirismo. E só é possível, sabe quando? Quando é possível tirar as diferenças? Quando nos assentamos e nos conversamos. Talvez serão 5, 10 minutos de muita tensão, mas daqui a pouco será sorrisos, daqui a pouco haverá tranquilidade, e daqui a pouco os gigantes terão sido destruídos. Esse é o problema. Somos incapazes às vezes de nos assentarmos um com o outro e de nos ajustarmos. E esse mesmo problema natural que temos às vezes entre uns e outros, é o mesmo problema que acontece em decorrência às coisas espirituais. O nosso relacionamento com Deus, às vezes nós deveríamos nos assentar com Deus, fazer um convite para Ele, falar: Senhor, eu preciso de conversar contigo, Senhor. Tem algumas coisas que a minha cabecinha não está entendendo muito bem, Senhor. Tem algumas coisas acontecendo no meu lar, eu não estou entendendo muito bem, Senhor. Tem algumas coisas acontecendo no meu interior, alguns sentimentos, alguns pensamentos, eu não esperava isso, eu não estou entendendo muito bem, Senhor. Eu poderia ter uma audiência com o Senhor, eu preciso dialogar com o Senhor, para não entender mal o teu propósito, a tua vontade em minha vida. E aí você vai e começa a ver o porquê que muitas vezes nós somos fracassados. É porque nós não nos assentamos com Deus para tirarmos as nossas dúvidas. Se tem uma coisa que tira dúvidas, é oração, é o diálogo. Oração é diálogo com Deus. Tirar diferenças, esclarecer mal entendidos, é com diálogo. A mesma coisa, tirar diferenças, esclarecer mal entendidos espirituais, é com diálogo com Deus. Conversar, ouvir Deus e falar com Deus. O irmão Brana, nisso o irmão Brana foi perito. Deus capacitou o irmão Brana para isso. Vocês conhecem um homem nessa era que foi tão mal entendido como o irmão Brana? Difícil. Ó homem que foi mal entendido, ó pregador que foi mal entendido, ó profeta que foi mal entendido. Olha para o irmão Brana, estávamos lendo aqui semana passada, parágrafo 77, ordem da igreja. Olha para você ver o que é, parece que não tem nada a ver, mas preste atenção para você ver Deus nas entrelinhas. Irmão Brana, com respeito à ordem na igreja, temos tratado de ir conforme a forma que
entendemos as ordens dadas na dedicação da igreja nova. E ao fazê-lo assim, alguns têm se aborrecido e se foram da igreja, e os outros não prestam atenção a nada que dizemos, especialmente os meninos. Temos falado aos pais com respeito aos filhos deles, mas eles não cuidam. Agora, o que o diácono perguntou, irmão Brana? Agora, irmão Brana, preste atenção. Irmão Brana, nós temos entendido mal, ou estamos levando a cabo de forma errada? Se temos entendido mal, nos esclareça. O irmão Brana poderia ter respondido para os diáconos assim, e ele respondeu quando você lê isso: não, ele diz aqui, vocês diáconos não entenderam mal a ordem da igreja, é assim que deve ser feito. Mas irmão Brana, lembre de Mateus 15, onde nós acabamos de ler, os discípulos chegaram para Jesus e disseram o quê? Eles se escandalizaram e foram embora. O que Jesus disse? Eles não são nossos. O que Jesus disse? Eles são cegos. O que Jesus disse? Jesus não disse, eu errei, eu me retrato. Jesus não disse isso. O irmão Brana aqui também não disse isso. O irmão Brana disse assim, vá atrás dele e trate de reconciliá-los. Mas se eles não quiserem, lembre de 1 João 2,19, foram embora porque não são dos nossos. Aí o profeta vai e diz assim, não foram vocês diáconos que entenderam mal, foram eles. Foram os que foram embora, foram os que não quiseram se submeter, foram os que acharam exagero o que eu ensinei, foram eles que entenderam mal a Deus. Deus sendo mal entendido até na ordem da igreja, Deus sendo mal entendido em sua palavra, Deus sendo mal entendido em seu propósito, em seus planos. E aí você vai para pensar, meu Deus, quantas vezes quantas vezes nós também já fomos mal entendidos. E aí você vai e começa a olhar quanta agitação causa maus entendidos. O tabernáculo Brana ficou agitado, alguns irmãos foram embora, nem voltaram mais para a congregação, ficaram agitados, por causa de quê? Somente um mal entendido. Primeiro mal entendido. Tem pessoas que no primeiro mal entendido, eles vão embora. Mas isso revela quem são eles. Não é um bom sinal uma pessoa, por causa de um mal entendido na igreja, eu não vou mais na igreja não. Por que você não vai mais na igreja? Não, porque a irmã falou de mim. Não vou mais na igreja não, porque o irmão falou de mim. Não vou mais na igreja não, o pastor pregou uma mensagem lá e aquilo me feriu tanto, eu acho que ele falou aquilo para mim. Irmão, você acha isso? Sério? Então levanta a mão e dá graças a Deus então. Porque o profeta disse que não é o pastor falando, o profeta disse, é Deus falando. E se Deus falou para você, você tomou para você aquilo? Se você tomou para você, diga, obrigado Jesus, porque o Senhor ainda fala comigo. Obrigado porque o Senhor ainda se preocupa comigo. Mal entendidos, para o eleito, não deveria causar nele estado de nervosismo, mas muito pelo contrário, paciência. Porque quantas coisas os discípulos não entenderam, mas tiveram paciência. São João capítulo 6, verso 60, Jesus disse, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem nada a ver comigo. 70 foram embora, 12 ficaram sem entender, porque a noiva muitas vezes, ela não está baseada na questão do entender, eles ficaram porque são eleitos, entendendo ou não, eleitos ficam, eleitos sabem esperar, ao momento certo, de Jesus olhar para o eleito e falar, agora é a tua hora meu filho, agora eu vou falar contigo, agora eu vou te responder, agora eu vou te esclarecer. E Jesus ainda com aquela educação, vira para eles e diz assim, de maneira cortês, e vocês? Entenderam? Olharam um para o outro, ficaram meio assim, ressabiados. E agora, se a gente falar que entendeu e não entendeu,
Ele conhece o segredo dos corações. Ele sabe discernir. Ele é Deus. Eles olharam um para o outro, e Pedro, como sempre o mais corajoso, levantou e falou: ó, Senhor, nós não entendemos coisa alguma, mas tem uma coisa, Senhor, eu não tenho coragem de ir embora, Senhor, eu não consigo ir embora, Senhor, tem coisa que eu não entendo, mas estar contigo, Senhor, é a melhor coisa do mundo, eu não consigo ir embora, meu Deus. Aqui as coisas pegam, aqui as coisas cortam, tem coisas que nem dá para entender, mas estar contigo é bem melhor do que estar em qualquer lugar do mundo. Quantas vezes você veio, não entendeu nada, no próximo culto você chegou, não entendeu nada, no próximo você chegou, não entendeu nada, pode ser que esteja aqui hoje, não entendeu nada, mas isso é sinal de eleição, você fica com a palavra, mesmo sem entender nada. Oh, que coisa! E Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, nós não entendemos nada, mas nós não temos outro lugar para ir. Não tem, Pedro? O templo de Salomão é o mais conceituado em Israel. A glória de Deus desceu lá, se lembra, Pedro? A nuvem desceu lá, a Shekinah tem 46 anos, tem mais de 2000 anos que ela desce lá, Pedro. Não tem lugar para ir, olha lá as celebridades, olha lá as catedrais, olha lá os renomados. Pedro disse: Senhor, tem tudo isso lá, tem toda essa luxúria lá, tem toda essa suntuosidade lá, tem toda essa música bonita lá, tem toda essa educação lá, mas Senhor, contigo nós sentimos algo, Senhor, que nós não sentimos em lugar nenhum, Senhor. Lá nós estivemos a vida inteira, mas contigo, nesses 3 anos e pouco, Senhor, parece que vemos diferente, somos diferentes. Deus sendo mal entendido, mas os eleitos, eles ficam ao lado do Senhor, eles ficam com Jesus, mal entendidos. Eu fiquei meditando nisso. Quantas famílias são destruídas por maus entendidos? Quantos casamentos destruídos por maus entendidos? Quanto marido mal entendido pela mulher? Quantas mulheres mal entendidas pelo seu marido? Quantos filhos mal entendidos pelos pais? Quantos pais mal entendidos pelos filhos? O pai corrige ele para a vida, ele acha que é ranzize. O pai diz que não, ele acha que é implicância. Papai sendo mal entendido, mamãe sendo mal entendida, Deus sendo mal entendido, a igreja sendo mal entendida hoje. Oh, meu Deus do céu, nós deveríamos estar orando e dizendo: Deus, por favor, Senhor, quando tu pegares a vara, como papai pega a vara para nos corrigir, Provérbios 22:13, não retires a disciplina da criança, fustigue ela com a vara, que nem por isso morrerá, mas livrará ela do inferno. Ajuda-nos a entender como filhos aqui na terra, humanamente falando, que a correção, que o não, que as varadas do papai e da mamãe é para caráter e vida, é correção de amor. Porque quando entendemos isso no natural, nós vamos entender no espiritual. Quando Deus nos corrige, é varas de amor. Quando Deus nos diz não, é o amor transportante de Deus, zelando das nossas vidas. Oh, glória! Filhos entendem mal os pais. Meu filho, não é hora de dirigir. Meu filho, não é hora de você ter um carro. Meu filho, eu não posso te dar esse dinheiro. Meu filho, não é hora de sair sozinho. Minha filha, não é hora de namorar. Vai para o quarto com o nariz torcido, entende mal os pais. Entende mal, não anda com aquele tipo de companhia. Meu pai não quer que eu tenha amizade com ninguém. Meu pai quer que eu fique isolado de Satanás, isolado do pecado, isolado do mundo. Quando você se isola do diabo, o céu está contigo, Deus está contigo. Maus entendidos.
Papai te ama tanto, mamãe te ama tanto, que cuida de você. Se o seu pai sempre diz sim, 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 e nunca te corrige, ele não é um bom pai. Bom pai é aquele que muitas vezes ele esbraveja. Bom pai muitas vezes é aqueles que diz assim: você não vai, você não vai. Você tem pai, você tem mãe. Bom Deus não é aquele que não nos permite ser provado. Bom Deus é aquele que nos prova, mas nos dá força para passar pelas provas. Meu Deus, mas os crentes estão entendendo Deus mal, estão entendendo a palavra mal. Eles pensam que Deus bom significa não nos permitir passar por lutas. Estão entendendo Deus mal. Pensa que ser cristão é sinônimo de luxúria e riqueza. É sim, sinônimo de luxúria e riqueza nessa derrotada era que nós vivemos. Na era primitiva, ser cristão era sinônimo de perdas. Perder casa, perder dinheiro, perder pescoço, perder família. Hoje que é sinal de luxúria e prosperidade ser cristão. Ser cristão na palavra, irmãos, estão entendendo Deus mal. Eles acham que ser cristão na palavra é ter Deus como garçom, é ter Deus como serviçal. Não, irmãos, nós não podemos entender Deus mal. Irmãos, nós não podemos entender Deus mal. Você não pode servir a Deus pelo que Ele tem para te dar, pela riqueza dEle, não. Você tem que servir a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é Salvador. Entendendo Deus mal. Moças, nunca casem com um rapaz pelo que ele tem. Case pelo que ele é, caráter, hombridade, Espírito de Deus na vida dele. Porque se você casar com um homem pelo que ele tem, você está frita. Você está completamente arruinada. Mas se você casar com ele pelo que ele é, por amor, é diferente. É totalmente diferente. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo padece, tudo suporta. Quando faltar o sapatinho, você vai dizer assim: eu já sabia, estava previsto que poderia faltar. Quando faltar carne na panela, na casa do papai não faltava. Você não vai dizer isso. Você vai dizer assim: eu casei sabendo que ele é pobre. Casei sabendo que ele é trabalhador, vem de família humilde. Casei sabendo que ele não poderia me dar uma roupa nova todos os meses. Porque quando você casa pelo que ele tem, você entendeu mal o casamento. Se você casa com ela pela escultura do seu corpo, você entendeu mal casamento. Você entendeu mal Deus. Você entendeu mal igreja. Estar aqui pensando desse jeito, é melhor estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Aqui é lugar de entender as coisas à luz da palavra. À luz da palavra. Oh, meu Deus dos céus. Deus sendo mal entendido, como que o irmão Brana também foi mal entendido. Aquilo era Deus na vida do irmão Brana sendo mal entendido. Confundiram o irmão Brana com unicista, ele não tinha nada a ver com unicista. Confundiram ele com batista, ele não tinha nada a ver com batista. Chamaram ele de pentecostal, ele não tinha nada a ver com pentecostal. Entenderam mal o irmão Brana, compreenderam ele mal, chamaram ele de Jesus, entenderam mal o irmão Brana. Está aqui, parágrafo 383, perguntas e respostas, número 12. Irmão Brana, nós sabemos que o Senhor é um mensageiro que Deus enviou. Aí ele vem e diz, aí eles continuam: para esta era, os mesmos sinais que seguiram a Jesus, nós vemos te seguindo, e estamos compreendendo isto, mas não estamos entendendo por que alguns que te conhecem melhor do que nós pensam que o Senhor é o Messias. Você poderia explicar essa relação
entre Deus e o ungido. Aí o irmão Branham vai e fala assim, bem, irmão, eu sei disso, que algumas pessoas me entendem mal. Aí ele vai e diz, isso é verdade, vem, mas vamos esperar, esses mal entendidos vão passar por si próprio, vamos esperar. Tem coisa que não vale a pena ficar debatendo, lutando. Aqui está escrito, ali está escrito, o profeta disse, o pastor fulano disse. Vamos esperar, maus entendidos vão passar. E o profeta diz, eu pus esses mal entendidos diante de Deus em oração. E o profeta diz, quando eu coloquei eles em oração, mensagem Apocalipse 5, primeira parte, em 24 horas, Deus resolveu esse mal entendido. E aí o profeta diz, vamos esperar, eu tenho isso anotado aqui sobre aquilo, mas vamos esperar. Vem, muitas vezes isso tudo é mal entendido. Ele vai dizer assim, mas se você é espiritual, você compreenderá a coisa certa. Oh, meu Deus do céu. Oh, Deus, eu compreendo que o profeta William Branham é um profeta enviado por Deus para a noiva eleita. Eu compreendo isso. Eu compreendo que o profeta William Branham não é o filho do homem, mas o filho do homem é Jesus, e Jesus usou aquele corpo chamado William Branham. E o profeta disse, você entende isso? Você é espiritual, você está vendo a coisa da maneira correta. Oh, meu Deus, ele vem e diz assim, você não sabe, você se lembra qual foi a primeira coisa que Deus disse lá embaixo no Rio Ohio? Ele disse assim, isso ainda permanece. Você não lembra o que ele disse? Como João Batista foi enviado para ser precursor da minha primeira vinda, sua mensagem, e a mensagem é a mensagem que precursará a segunda vinda. Foi isso que o anjo do Senhor disse. Fique com o que o anjo do Senhor disse. Agora observe, João Batista, todos vocês já ouviram isto, vocês já leram isso nos livros e já ouviram as pessoas que estavam ali de pé e ouviram isso e tudo mais. Quando aquele anjo mesmo falou aquela mensagem, como João foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, você foi enviado com esta mensagem, que precursará a segunda vinda de Cristo. Ele vai dizer assim, não eu, a mensagem. Que coisa bonita. Ele foi embora, mas aqui está o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele foi embora, mas aqui está os selos. Ele foi embora, aqui está a fé de arrebatamento. Ele foi embora, aqui está aquilo que tira todos os mal entendidos. Oh, glória a Deus. É tanta coisa que o profeta tem falando sobre isso aqui. Mal entendido. Jesus foi muito mal entendido. O profeta diz, na cruz do Calvário, o ladrão da esquerda o entendeu muito mal. O ladrão da esquerda achou que ele tinha vindo para ele tinha vindo para os outros. Na cruz da esquerda, o ladrão disse assim, disse dessa maneira, salvou os outros, curou os outros, ressuscitou a morte, ressuscitou os outros, fez tantos milagres, e agora está nessa situação, salvou os outros e não salva a ti mesmo. Ele foi mal entendido por aquele ladrão, mas o profeta disse, à sua direita estava representado eu e você, aquele que não entende Jesus mal. Você nunca irá embora da palavra, porque entendeu Jesus mal, porque você é aquele da direita, que olha e diz assim, moço, fica calado, não blasfema contra essa mensagem, não fala bobagem, se você não sabe o que falar, fique calado que é melhor. Este homem, esta mensagem não fez nada para ser condenada, essa mensagem não fez nada para ser crucificada, ela é santa, ela é pura, ela não é uma mensagem digna, ela traz o sangue, ela traz a fé de arrebatamento, ela traz o Espírito Santo e libera sobre a igreja. Não fala bobagem sobre ela, ela é Cristo, ela é o ungido desse dia.
ela contém as palavras de vida eterna, ela é a revelação da Bíblia. Ela tira os mal entendidos. Ela não deixa o cristão chamar Deus de Deus Trino. Ela não deixa o cristão tomar uma santa ceia errada. Ela revela o dia e a hora que estamos vivendo. Moço, não fala bobagem dessa mensagem. Aí ele vai e olha para ela. Primeiro ele fala olhando para ele, porque fala bobagem. Aí ele olha para ela, para ele, para Jesus, e diz assim: mestre, por favor, eu te entendo, mestre. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que aquela foi a maior revelação. Chamar Jesus de rei no Monte das Oliveiras, quando todo mundo estava abanando o raminho, aplaudindo e gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Quando todos estavam gritando: Hosana ao rei, bendito é o que vem em nome do Senhor. Chamar ele de rei quando ele estava aplaudido, tinha o mundo à sua volta, a admiração de tudo e todos, era fácil. Mas quando ele estava na pior hora da vida, nu, suas vergonhas expostas, ferido, machucado, humilhado, o profeta disse, vivendo o ponto mais baixo do seu ministério, passando a fase mais crítica da sua vida. É ali que aparecem os revelados, no momento mais crítico. Ei Deus, os momentos críticos chegou para nós. Mas aqui está os revelados, é nesse ponto crítico. Ponto crítico, 20 teorias acerca de um assunto, nuvem, 20 teorias diferentes acerca de um assunto propiciatório, 20, 30 teorias diferentes acerca de um assunto era da igreja, acerca de um assunto milênio, muitas teorias, ponto crítico, mas aqui estão os eleitos, aqui está a noiva, aqui está aqueles que dizem, mesmo Senhor, neste ponto crítico, quando tua palavra é crucificada uma vez mais, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que há um reino, eu sei que há um arrebatamento, eu sei que há um céu, eu sei que há uma nova terra. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ponto crítico, igrejas caídas, ministérios caídos, crentes caídos, doutrinas caídas, mas lá está o ladrão à direita, olhando para ele, totalmente rasgado, vilipendiado. Este rei está sendo envergonhado hoje, envergonhado na internet, envergonhado em nossas igrejas, envergonhado com vidas caídas da graça de Deus. Este rei está envergonhado, mas nem isso, meu Deus do céu, nem isso nos leva a retroceder. Nem isso abala a nossa fé, muito pelo contrário, eu olho para os olhos de Jesus, aqueles olhos, ao invés de lágrimas, sangue que descia da sua fronte, eu olho para o rosto de Jesus, ao invés de resplendor e glória, como está sendo pregado, irmão Brana diz que ele está crucificado agora, eu vejo o rosto dele inchado, ferido, esbofeteado, faltando parte da sua barba, eu vejo o corpo esquelético de Jesus, agora inchado, depois de 6 horas na cruz do Calvário. Este é o momento que essa mensagem vive, mas aí surge o eleito, aí surge os verdadeiros filhos de Deus. Oh meu Deus do céu, irmãos, olha a vida que está aqui agora, olha a unção que está aqui agora, olha o poder que está aqui agora, olha o diabo rangendo dentes, ele vai ter que admitir que nós somos eleitos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Um
está dizendo que o Senhor já veio, outro está dizendo que o Senhor não virá, outros estão dizendo que o Senhor está vindo, mas eu sei de uma coisa: tu tens um reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Uns estão dizendo que o milênio é literal, outros dizem que é espiritual, outros dizem que passou, outros dizem que estamos em pleno milênio. Mas eu sei de uma coisa: eu estou crucificado, Senhor, eu estou humilhado ao teu lado, Senhor, e eu digo: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, eu quero entrar em teu reino. Senhor, uns dizem que tu virás numa nuvem, outros dizem que tu virás num cavalo branco, outros dizem que tu virás em um raio, outros dizem que tu virás em nuvem, Senhor. Eu só quero saber de uma coisa: lembra-te de mim, Senhor. Como tu virás, não me importa muito, Senhor. Eu sei que tu virás para buscar uma rainha, e lembra de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Oh, glória! Oh, meu Deus, fica de pé, irmão. Diga para Jesus aí: lembra-te de mim, Senhor. Levanta as mãos, olha para Jesus agora. Diga para Ele aí: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Oh, glória! Sou um pecador, eu sou errante, Pai. Oh, mas lembra-te de mim, Senhor Deus. Oh, aleluia! Senhor Deus, eu sou fraco, sou errante, débil. Oh, Deus, mas eu preciso de ti, Senhor Deus. Sem ti, meu Deus, eu não sou nada, Senhor Deus. Não entenda Deus mal. Não entenda Deus mal, irmão, Ele já te feriu aqui dentro. Não entenda Deus mal. Ele te cortou, Ele te corrigiu, Ele já te admoestou. Não entenda Deus mal. É por amor, é por tua alma. Oh, glória, aleluias. Aleluias, aleluias. Oh, glória, aleluias. Oh, glória. Senhor, consola o coração dessa mãe agora. Essa mãe que tem sido mal entendida pelos seus filhos. Consola o coração dessa mulher agora, que está sendo mal entendida pelo seu marido. Consola o coração desse pai, desse marido, que está sendo mal entendido pela sua esposa e os seus filhos. Consola essa igreja, mal entendida pela política, mal entendida pelos ímpios, mal entendida pelas denominações. Consola esse povo mal entendido. Oh, glória. Oh, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, glória. Diga glória a Deus, irmãos. Isso, agradeça a Deus, dizendo glória, glória a Deus. Isso engrandece a Deus. Amém, glória a Deus, aleluias. Obrigado, Jesus. Essa mensagem tira os maus entendidos, tira a má compreensão das Escrituras. Obrigado, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória, aleluias. Olha a unção aí, olha o poder aí.
Isso é unção de eleito, unção sobre a vida dos eleitos. Nós estamos cravados em Deus. Ninguém pode nos tirar de Deus. Ei, glória! Aleluias! 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 Oh, glória! Oh, Deus! Cura, Senhor! Cura, Senhor! A cura é só um sinal de que Tu estás aqui. Batiza, renova, dá ânimo para essa mulher, Senhor. Está tão seca, não ora. Pai, dá força para ela, dá ela uma experiência. Dá força para esse homem, dá ele uma experiência. Ajuda ele a marcar uma conferência com o Senhor, para dialogar, para conversar contigo, Senhor, para tirar os mal entendidos do seu caminho, Senhor. Ajuda essa família, ajuda-nos, ó Pai. Graças, 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 graças. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e cele as bênçãos da palavra sobre seu lar, sobre a sua vida. Os profetas, disse o irmão Brana, foi muito mal entendido. Oséias foi muito mal entendido quando Deus o mandou casar com uma meretriz. Moisés foi muito mal entendido quando casou com uma coxita. Moisés foi muito mal entendido por Coré, Datã e Abirão. Eles se levantaram e disseram: Moisés pensa que ele é o único santo do arraial. Não, não era isso que Moisés pensava. Moisés sabia que ele era levantado e comissionado para um serviço. Eles entenderam Moisés mal, entenderam João Batista mal, entenderam Elias mal, pregando contra o seu próprio povo Israel. Como pode Elias pregando contra Israel, seu povo, sua nação? Entenderam Elias mal, entenderam os profetas mal. Parágrafo 190, mensagem: Deus sendo mal entendido. Cada ato de Deus é mal entendido. O crente espiritual, ele é mal entendido. Pensarão que ele é fanático, o chamarão de um santo rolador, mas é Deus sendo mal entendido. Deus te abençoe, irmãos. Vá em paz, vá abençoado. E se houver algum mal entendido aí, entre você, o esposo, os filhos, ou você, o irmão, a irmã, quem quer que seja, ore a Deus. Diga para Deus: Deus, dá-me sabedoria e me dá a capacidade que o Senhor teve e que os profetas tiveram e que o irmão Brana teve. Dá-me a capacidade de me assentar, dialogar e tirar os mal entendidos do caminho. Deus te abençoe, vá em paz, vá abençoado, cumprimente um ao outro. E domingo às 8h30 da manhã é a escola dominical. Estaremos dando continuidade na leitura do 4º selo. Deus abençoe os nossos internautas. Passos, irmã Elza Pereira. Deus abençoe em Belo Horizonte, irmão João Silvério. Leblon, Regis, Santa Catarina. Lá está a irmã Sharon Prestes. Recife, Pernambuco. Niterói, Rio de Janeiro. Débora e Marlon. Manhuaçu, Minas Gerais. Abraços, saudações. Deus abençoe em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Juiz de Fora, Minas Gerais. Framburgo, irmão Paulo e a sua família, saudações, Deus vos abençoe. Piedade, Minas Gerais, Thalisson Campos. E no Barreiro, irmão Juarez e a irmã Maria. Que Deus vos abençoe. E até domingo às 8h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical.
Preste atenção no que vou lhe dizer. Se esfriou o seu coração, se até mesmo na igreja não tem mais prazer. É o inimigo tentando derrubar você. Busque a Deus em oração, clama o sangue de Jesus e você vai vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na sua casa, ninguém consegue lhe compreender. Você vive sempre amargurado e se sente derrotado, já não sabe o que fazer. É o inimigo tentando derrubar você. Busque a Deus em oração, clama o sangue de Jesus e você vai vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No seu trabalho, tudo está errado pra você. Você é sempre caluniado